Oi pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Doutorado volume 4. Nós vamos trabalhar o tema Regra do Octeto, que está na página 72 do PET volume 4 de vocês. Então, o que a gente precisa entender primeiro? Aqui fala o seguinte: na natureza, a maioria dos átomos dos elementos químicos não é encontrada isoladamente. Os únicos elementos estáveis na forma isolada, ou seja, na forma monoatômica, são os gases nobres, tá? Aqui fala que a formação das substâncias vai ocorrer geralmente com liberação de energia. Então, a maioria dos átomos vai ser mais estável quando ligados do que quando isolados, tá? Os cientistas concluíram, então, que essa estabilidade dos gases nobres estava relacionada ao fato desses átomos, desses elementos, dos átomos desses elementos, terem a última camada, o último nível de energia, a camada de valência, que a gente chama, completo, tá? Isso vai significar ter 2 elétrons quando a camada for o nível 1 de energia, que é o caso do hélio, e o caso dos demais gases nobres, 8 elétrons quando for no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto nível de energia, tá? Isso a gente chama regra do octeto, tá? Então ele fala o seguinte: os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações, doando, recebendo ou compartilhando elétrons para adquirir uma configuração igual à do gás nobre, no estado fundamental. 8 elétrons no nível de energia mais externo ou 2 elétrons se o nível for mais externo for o primeiro, tá? Então, o que isso quer dizer? Que moléculas, íons, a tendência é que eles sejam mais estáveis quando a última camada está preenchida, tá? E aí ele vai estabelecer ligações, ou ele vai doar, ou ele vai receber, ou vai compartilhar elétrons para se adquirir essa estabilidade, tá? Então a gente tem aqui, eu vou falar alguma coisa para vocês na página 66, que é a tabela periódica. Então a gente tem aqui. O que vocês vão seguir? Vocês podem usar o número atômico aqui, fazer a distribuição eletrônica para descobrir como que está a última camada de cada átomo dos elementos, tá? Mas o que vocês podem fazer também? Algumas colunas vão ter um comportamento igual. Por exemplo, quando eu estou no grupo 1 aqui, na primeira coluna, todos que estão aqui terão um elétron na última camada, tá? Então, lítio, sódio, potássio, todo mundo vai ter um elétron na última camada. Obviamente que essa camada vai ser diferente, porque o número atômico deles vai ser diferente, mas terão um elétron na última camada, tá? E a tendência deles vai ser doar esse um elétron para que a camada anterior fique completamente preenchida, porque é mais fácil para eles doarem um elétron do que receber 7, né? E aqui, berílio, tá? Magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Aqui, na coluna 2, eles vão ter 2 elétrons na última camada, tá? Então, lembrar disso. No grupo aqui do boro, serão 3 na última camada, tá? Na coluna 13, 3 elétrons na última camada. Na coluna 14, 4 elétrons na última camada. Na coluna 15, serão 5 elétrons na última camada. Na coluna 16, 6 elétrons na última camada. Na 17, 7 elétrons na última camada. E aqui na 18, depois do hélio, todo mundo vai ter 8 elétrons na última camada. E o hélio vai ter 2 elétrons na última camada, tá? Vamos voltar lá para o nosso estudo. Nós vamos voltar aqui na tabela periódica quando eu for explicar as atividades, tá? Então, essa aqui é a parte teórica. Ele vai falar aqui sobre distribuição eletrônica do oxigênio. Olha só, a última camada do oxigênio tem 6 elétrons, igual eu falei para vocês. Ele está na coluna 16, todo mundo que está na coluna 16 tem 6 elétrons na última camada. Então, para completar esse nível aqui, que é o último, ele precisa de 2 elétrons, e aí ele vai chegar 2 com mais 6 aqui, ficará 8. Então, se ele adicionar 2 elétrons aqui, ele fica 2p6 com 2s2 com 8 elétrons na última camada, atinge a tão falada estabilidade da teoria do octeto, tá? Então, vamos às atividades que estão na página 74 e 75, tá? Na atividade 1,
ele vai falar sobre o enxofre, que é número atômico 16, e o potássio, que é 19. A gente pode fazer a distribuição eletrônica ou simplesmente consultar a tabela periódica e encontrar. O potássio está aqui e o enxofre está aqui. Então, o potássio ele tem um elétron na última camada e o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Né? Ele vai ter comportamento parecido com o do oxigênio lá. Então, vamos voltar aqui para a atividade. E você vai ter que falar. Qual que é a tendência do enxofre? Ele já tem 6. Ele precisa para chegar em 8, né? Quantos elétrons ele precisa para chegar em 8? E o potássio, ele tem um elétron na última camada. O que vai acontecer com ele? Comentei com vocês lá em cima, do grupo 1, o que aconteceria, né? É mais fácil ele perder esse 1 elétron ou ganhar 7, tá? Então, vocês vão avaliar aqui e marcar a alternativa correta. Aqui ele te deu a distribuição eletrônica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Aqui ele já te deu a distribuição, então você vai olhar para a última camada. Ele tem 2 com 5, 7 elétrons. Então, para ele completar 8, o que ele precisa? Tá? Então, vocês vão marcar aqui a mais correta. Vocês acham que é melhor ele perder 7 aqui para ficar com essa camada preenchida? Ou simplesmente de 7 para 8, eu preciso de quantos elétrons? Avalie. E aqui eu tenho o cálcio. O cálcio tem número atômico 20. Vocês podem fazer a distribuição eletrônica para ele, ou ir na página 66 e localizar o cálcio aqui. O cálcio está no grupo 2, então ele tem 2 elétrons na última camada, tá? Então, se ele tem 2 elétrons na última camada, qual que é a tendência dele? Tá? Para ele chegar em 8 elétrons, tá? Então, qual que vai ser melhor? Ele perder esses 2 ou ganhar 6? E vocês vão avaliar, lembrando que se você perde um elétron, você fica com uma carga positiva. Se você perde 2, 2 cargas positivas. Se você perde 3, 3 cargas positivas. E se você ganha elétrons, você fica com a carga negativa. Se você ganhou 1, você fica com uma carga negativa. Se você ganha 2, 2 cargas negativas e assim sucessivamente. Aqui ele te dá o cloro, tá? O cloro, 17 elétrons, se você for avaliar aqui, essa 17 elétrons é exatamente essa distribuição eletrônica que ele deu aqui. Então, no 2 eu tenho a distribuição eletrônica exatamente do cloro, tá? Então, o que acontece? O cloro tem 17 elétrons. E 7 deles estão na última camada, tá? Se ele completar, para ele seguir a regra do octeto, tá? Ele vai ter que preencher completamente a última camada. Então, para preencher completamente aqui, o P cabe em 6 elétrons. Então, aqui ele tem que adquirir mais um. Quando ele adquire mais um, ele fica com 18 elétrons, né? Ele tinha 17, agora ele tem 18. Quem lá na tabela periódica, vocês têm que ir lá encontrar, tem 18 elétrons para distribuir, tá? Então, quem quer que seja, vai ter agora a mesma distribuição do cloro, tá? A 5, a pesquisa, tá? Ele pediu para você pesquisar sobre o impacto dos elementos químicos ao meio ambiente, tá? Então, faça uma pesquisa na 5. E tem uma outra questão aqui, ele te dá um texto sobre a questão das mulheres invisíveis que participaram da criação da tabela periódica e te dá um desafio, que é pesquisar sobre o preconceito contra a mulher na ciência no século XXI. Escreva se houve avanço em relação às mulheres consideradas invisíveis, mencionadas no texto que vocês têm que ler, e aponte quais estratégias para que você possa romper com esse preconceito, para que a sociedade consiga romper esse preconceito e evidencie a ampliação da participação de mulheres nos cenários e decisões que sejam importantes para a sociedade, tá? Então, além das 5 atividades, você tem ainda o desafio na página 75, tá? Então, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat, usando o aplicativo do Conexão Escola ou Conexão Escola Web, ou entre em contato através do WhatsApp.